Projeto aprovar, aula para o IASES. Nós vamos falar hoje da Lei Complementar 706 de 2013. Professor Bruno Diniz vai estar falando hoje sobre a Lei Complementar 706. Pode ficar à vontade aí, Diniz. E aí, gente, tudo bom? Bom dia. Hoje vamos falar sobre a Lei 706 de 2013, a lei que reorganiza os cargos do IASES. Vou compartilhar minha tela para vocês verem. Já está aparecendo minha tela aí? Ou ainda não? Bora. Tá todo mundo vendo minha tela? Certinho? Beleza. Gente, Lei Complementar 706 de 2013. Essa lei aqui está previsto no edital do IASES. Eu vou até mostrar vocês aqui. Eu fiz um vídeo essa semana falando sobre essa lei no meu Instagram. Teve 3 pessoas que chegaram na minha DM e falou: Bruno, essa lei cai? Que lei é essa? Não é só a lei 46 que cai no IAS? Não, gente, essa lei também cai, tá aqui, ó, no último tópico do edital, Lei 706 de 2013, e suas alterações. Ou seja, assim como caiu a Lei 1059 lá na APP, também vai cair essa lei aqui no IASES, beleza? Então, primeira coisa que você precisa saber: a banca vai tentar colocar na prova que essa lei cria o cargo de IASES, separa os cargos técnicos, os agentes associativos, cria esses cargos. E isso não é verdade. Essa lei, ela reorganiza os cargos e as respectivas carreiras dos servidores efetivos da instituição do IASES, das instituições socioeducativas. Beleza? Primeira coisa que você saber é isso. Ela não cria, ela reorganiza os cargos. Beleza? É a Lei 706 de 2013, caso pergunte um ano, pergunte qual o número. E, ó, primeiro artigo. Ficam reorganizados os cargos e as respectivas carreiras dos servidores efetivos do IASES. O regime aplicado ao servidor é o estatutário. Beleza? 2. Os servidores do IASES serão remunerados sob subsídio. Caiu uma questão dessa aqui lá na PP. Perguntou qual era a remuneração dos policiais penais. Assim como lá na PP, aqui no IASES também. É por subsídio. Subsídio, não é... Você vai achar essa prova aqui, ó. Na sua prova, você vai procurar essa prova aqui, ó. Subsídio. Serão remunerados sob subsídios, fixado em parcela única, vedado o acrescimento de qualquer gratificação adicional, abono, premiação ou verba de representação de outra espécie de remuneratória. Beleza? Só atende-se ao parágrafo único, ó. Excetuem-se do caput deste artigo as partes de caráter eventual, relativas às funções de gratificada e os cargos de comissão. Beleza? Todo mundo acompanhando? Tá dando um joinha aí para ver? Tá todo mundo acordado? Isso aí. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Isso aqui não é muito importante, não. Tem essa parte aqui que é importante. Cadê? Aqui, ó. Artigo 8º. Essa parte aqui é muito importante, que eu tô vendo uma questão de prova aqui. Ó. Atenção. Adora colocar algarismos romanos, né? Ó. E aqui, ó. Tem 8 que ela pode escolher, que ela pode colocar. Então, se ela continuar a mesma pegada de letra de lei, assim como foi as demais provas, sem ser da Polícia Penal, gente, esquece a Polícia Penal, porque ela prova lá, acho muito fora de curva. Creio que a prova não vai ser desse jeito, do IASES, até porque não é um conteúdo muito extenso, igual o da Polícia Penal. Então, não tem por onde a banca fugir tanto. Então, vai ser isso aqui, ó. Ela vai perguntar algo que está aqui. Beleza? Primeiro, cargo público. O que é um cargo público? Unidade indivisível criada por lei. Criada por lei. Ela vai colocar criada por decreto, criado por resolução, qualquer outra coisa. Criada por lei, com denominação, atribuições e responsabilidades próprias.
com o número de vagas determinadas, provido e exercido por titular na forma da lei estabelecer. Beleza? 2. Classe. Classe. Símbolos indicativos representados por algarismos romanos. Então, a classe são símbolos representados por algarismos romanos, principalmente isso. Romanos da faixa de vencimento ou subsídio, usualmente representado no mesmo grau de complexidade de atuação dentro de um cargo. Você sabe disso. Por que eu falei pra vocês saberem do algarismo romano? Por que eu falei isso? Porque o segundo aqui, ó, referência. Referência, subsídio indicado por algarismos árabicos, números árabes. Então, a banca pode tentar trocar isso aqui, ó, colocar que classe é representada por números árabes e referência representada por números romanos. Tá a questão errada. Então, ó, tem que lembrar que classe é números romanos e referência por números árabes. Beleza? Tá dando para entender? Todo mundo acompanhando? Todo mundo acordado? Todo mundo animado para a prova? 35 dias? 38 dias, sei lá? Referência a números árabes de vencimentos e subsídios relativos à atividade de mérito do cargo. Beleza? Então, você precisa saber. Classe, romanos, referência, árabes. Quarto, intertício. Lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário que o servidor se habilite para progressão ou promoção. Lá embaixo, eu vou falar quanto tempo de intertício precisa para ter uma promoção, quanto tempo de intertício precisa para ter uma progressão, eu vou falar lá embaixo. Calma aí. Quinto, progressão. Passagem do servidor de uma referência para outra na estrutura de uma carreira. Isso aqui, ó, vai estar na prova. Progressão, passagem do servidor de uma referência para outra na estrutura de uma carreira. Isso é uma progressão. Uma promoção. Passagem do servidor de uma classe para outra na estrutura de uma carreira. Você precisa saber também. A progressão, o que é progressão, o que é uma promoção. E a sétima, seleção, processo no qual um servidor se submete para ser promovido. Ou seja, vai passar um lapso de tempo, que eu já vou ler aqui embaixo, qual é o lapso de tempo. Então, para um servidor ter uma promoção, é necessário que ele se habilite para isso. Para ele ter uma promoção, ele precisa fazer uma seleção. Que é o processo no qual o servidor se submete para ser promovido. Então, já vou falar o lapso de tempo aqui embaixo, qual é. E para ele ter uma promoção, ele precisa se submeter a essa seleção, beleza? Isso para promoção. A progressão não precisa, para promoção. Beleza? Todo mundo acompanhando? Joinha. Do ingresso ao estágio probatório. Essa lei não é muito grande, tá, gente? Só estou lendo os pontos principais aqui, aí a gente já vai para as questões. Essa parte é meio chatinha mesmo, mas quando for para as questões, você vai verificar exatamente assim. Artigo 9º. O ingresso do quadro de servidores de IASE ocorrerão mediante aprovação em concurso público, de provas ou de provas de título, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Isso aqui é direito administrativo, todo mundo já está careca de saber, né? Primeiro, o concurso, a que se refere o caput desse artigo, será realizado nessas fases. Isso aqui é o que está no edital, né? Primeira fase, prova escrita, de conhecimentos específicos, gerais específicos. Segunda fase, aptidão física. Terceira fase, psicotécnico. Quarta, investigação social. E a quinta, o tão sonhado curso de formação. Aí vem aqui, ó. 2. As fases 2 e 5 aplicam-se exclusivamente para os candidatos da carreira de evento socioeducativo. Ou seja, o teste de aptidão física e o curso de formação é somente para o carro que vocês vão... que todo mundo aqui está querendo concorrer, né? Carro de evento socioeducativo. Então, o 2, aptidão física, e o quinto, curso de formação, é só para eventos socioeducativos. Se perguntar na prova que cargos técnicos fazem TAF e tem curso de formação, tá errado. Beleza? Só submete a TAF e curso de formação quem está concorrendo às vagas de evento socioeducativo. Muito bom. 3. A fase será classificatória e eliminatória, e as demais possuem caráter eliminatório. Ou seja, só a primeira aqui, ó, só a primeira fase que é escrita é de caráter classificatório, as demais eliminatórios. Beleza? Precisa saber disso, caso pergunte na prova, isso pode estar na prova, que está aqui na lei, né?
somente participaram do curso básico de formação os candidatos de administrativos educativos aprovados na prova escrita, em números equivalentes previstos no edital, e que não tenha sido eliminado nas fases a que se referem os CIS 1, 2, 3, 4, 5. Então, só vai prosseguir nas fases quem for sendo aprovado. Não tem como uma pessoa ser reprovada na investigação no TAF e psicotécnico. Não há essa possibilidade. Beleza? 5. Os candidatos que frequentam o curso de formação terão direito a uma bolsa de estudo em valor equivalente a 50%. 50% do curso é a bolsa. Ou seja, se um agente socioeducativo recebe hoje 5.500, quando você estiver lá no curso de formação, você vai receber 2.750. Então, é referente a 50%. A banca vai tentar trocar esse número aqui, para colocar 40, 30, 20, é 50%. Quem está no curso de formação recebe 50% do subsídio inicial do cargo e ser promovido. Beleza? Todo mundo acompanhando? Todo mundo acordado? Vamos lá, sexto. O concurso referido, o curso referido no caput poderá, quando couber, ser realizado por áreas de especialização, de acordo com a natureza administrativa, e conforme dispuser o edital de abertura do certame. Observando a legislação. Não. Professor, bom dia a todo mundo. Está travando bastante. Você está falando e assim a gente não está conseguindo acompanhar. Eu não sei os outros, mas eu aqui onde eu estou está muito ruim. E aí, assim, vai picando a sua fala. Só para dar uma justificativa, que a gente está acompanhando, mas não está conseguindo acompanhar como deveria. A minha fala está travando? A minha fala está travando, gente? Sim, professor, está travando muito sua fala. Peraí. Bastante. Peraí, só um minutinho. Peraí. Tentar resolver aqui para vocês. Deu uma melhorada? Veio? Minha fala tá normal? Tá picotando ainda? Alguém me fala aí? Agora melhorou. Melhorou? Melhor agora. Bora lá, bora. Ah, sim, eu acho que era o monitor que estava ligado aqui. Beleza? Tá todo mundo me ouvindo bem? Ninguém me respondeu. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo? Vocês querem que eu repita o que eu falei? Até que parte eu falei? O curso de formação, estava picotando ali naquela parte também. O curso de formação, peraí. Tá. Vamos lá. Qualquer coisa, se tiver picotando ainda, alguém não entendeu, pode ligar o áudio e perguntar, tá? Beleza? Quinto, os candidatos que frequentam o curso de formação terão direito à bolsa de estudos, um valor equivalente a 50%. Esse valor aqui que é importante. Quando você estiver no curso de formação, se um agente socioeducativo recebe hoje 5.500. Quando você estiver no curso de formação, você vai receber o valor de 2.750, que é o valor equivalente a 50% do subsídio do agente socioeducativo. Então, a banca ela vai tentar trocar esse valor aqui, 50%, para 30%, para 20%. Então, é 50% do valor da bolsa, beleza? Tá dando para ouvir certinho agora? Tá ótimo, professor. Agora sim, beleza. Né? Baile. Beleza. Continuando. Aqui, ó. Artigo 10. Os candidatos aprovados no concurso público farão o estágio probatório de 3 anos. Vocês lembram que estágio probatório é um E, né? Estágio probatório é um E. Então, o E tem 3 perninhas. Então, é 3 anos. 3 anos de estágio probatório. Não são, a banca vai colocar 2 anos, 1 ano. São 3 anos de estágio probatório para poder ser efetivado realmente. Ter todos os benefícios, ter a estabilidade que todo mundo sonha. Então, 3 anos de estágio probatório. Beleza? A nomeação do quadro de servidores do IAS dá-se na classe 1, referência 1, da tabela do subsídio.
Ou seja, se colocar, vai colocar que começa na referência 3, vai ter uma referência máxima e vai descendo, não, começa de baixo, passa em 1, referência 1, e vai subindo. Capítulo 3 da progressão, está acabando já essa parte, tá, gente? Aí depois a gente vai para as questões. Artigo 12. Progressão é a passagem de uma referência para outra imediata superior, dentro da mesma classe, e dar-se-á no interstício de 2 anos. Ou seja, isso aqui é importante, pode estar na sua prova. Progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior, a cada 2 anos. O interstício é o tempo de espera, o tempo de exercício. Então, você tem que trabalhar 2 anos para você ter uma progressão. Então, a progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior dentro da mesma classe. Aqui é muito importante saber, porque pode estar na prova. Cada 2 anos, interstício de 2 anos, 2 anos de serviço. Artigo 13. A progressão não poderá ocorrer durante o estágio probatório do servidor. Nossa, a banca vai colocar aqui, ó. Inclusive, durante o estágio probatório, pode ocorrer esse exercício de 2 anos. Então, vamos lá. Estágio probatório são 3 anos. Então, durante os 3 anos de estágio probatório, você não pode ter progressão. Você não pode vai começar a ganhar mais a cada 2 anos. A cada 2 anos, seu salário vai aumentar. Porém, durante o estágio probatório, tá falando aqui, ó, durante o estágio probatório, você não progride. Então, os 3 anos, você não progride. Beleza? Parágrafo único. O servidor que for aprovado no estágio probatório terá direito à evolução de uma referência na classe, observar as normas do artigo 14. Ou seja, você vai fazer o estágio probatório de 3 anos. Durante esses 3 anos, você não vai progredir, você não ganha esse benefício aqui do interstício de 2 anos, nesses 3 anos de estágio probatório. Quando você terminar o estágio probatório e for aprovado, aí você vai subir uma referência. Beleza? Tá dando para entender? Porque eu não consigo olhar o chat aqui, porque eu tô com uma tela só. Então, caso alguém queira falar alguma coisa, ativa o áudio aí e pode me interromper. Beleza? Tá bom, professor. Tá ótimo. Então, sobe uma referência, né? Logo após o estágio probatório, né? De progressão, né? Se perguntar na prova, durante o estágio probatório, o servidor pode ter uma progressão, que a progressão é a cada 2 anos. O estágio probatório são 3. Então, se perguntar na prova, durante o estágio probatório, um servidor pode ter uma progressão? Não, tá errado, não pode. Assim que ele acabar o estágio probatório, ele tem direito a uma progressão, mas só depois desses 3 anos de estágio probatório. Então, durante o estágio probatório, ele não tem progressão. Beleza? Boa questão de prova, porque pode cair aqui. Hein? Parágrafo único. Esse aqui eu já li. 14. Será interrompido a contábil interstício previsto no artigo 12 dessa lei em virtude de... Ó, isso aqui é muito importante. Nossa Senhora. Olha aqui, os valores dos romanos que a IDCAP vai colocar na sua prova. Vamos lá. Primeiro, penalidade disciplinar prevista no Estatuto penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Servidor Civil do Estado do Espírito Santo. Então, se ele tiver uma penalidade, esse tempo percorrido de interstício de 2 anos que ele precisaria ter para ter uma progressão, será interrompido. Ó, se tiver penalidade, será interrompido. 2. Por falta injustificada. Faltou, não justificou, também será interrompido. 3º, licença para trato de interesse particular. Não vou trabalhar hoje porque é aniversário da minha filha. É particular, interesse particular. Eu não posso faltar no meu serviço para ir no aniversário da minha filha, sendo que eu não me programei para isso, não pedi folga, não troquei escala com alguém. Então, interesse particular, eu tenho uma coisa que é interesse meu. Aí eu falto serviço por conta disso? Não posso. Isso também vai interferir no meu interstício de 2 anos. 4º, licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro, quando superior a 30 dias. Superior a 30 dias. Licença para motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro superior a 30 dias, interruptos ou não, no período de avaliação. 5. Licença para tratamento de saúde superior a 60 dias. Isso aqui, ó. Ela vai colocar qualquer outro número aqui que não seja 60. Então, licença para tratamento de saúde superior a 60 dias. Interruptos ou não, no período de avaliação, exceto as licenças para doenças graves, específicas em lei, por doença ocupacional
por acidente em serviço ou por gestação. Então, ou seja, se eu me acidentei, fiquei 40 dias afastado, e meu interstício não vai ser interrompido, porque foram 40 dias. Se você me acidentei foi mais de 60 dias, aí sim o interstício será interrompido. Porém, tem um salve aqui, né? Se for doença grave, específica em cargo. Por exemplo, eu tive depressão por conta do meu trabalho lá no IAS, um trabalho muito pesado. Aí eu adquiri depressão, fiquei 100 dias em casa. Esse interstício não será interrompido, porque foi em decorrência do cargo. Aí é chamada também de doença ocupacional. Essa é a palavra que vai estar na sua prova. Se for doença ocupacional relacionada com cargo, o interstício não interrompe, independente dos dias. Se for qualquer outra doença, tem que ser mais de 60 dias. Beleza? Isso tem que levar para sua prova. Todo mundo acompanhando? Vamos lá. Prosperando. Sétimo, licença à atividade política eleitoral. Então, se tiver licença de atividade política eleitoral, então, seu interstício também será interrompido. Oitavo, prisão mediante sentença transitada julgado. Prisão mediante sentença transitada julgado. Então, tem que estar transitado julgado. Se não tiver transitado julgado, o interstício não irá contar. Aí, ó, aqui, ó. Nono, afastamento do exercício do cargo ou da atividade fora do poder executivo estadual. E décimo, afastamento do exercício do mandato eletivo nos termos do artigo 38 da Constituição Federal. Então, esses aqui são os cargos, são os tópicos que afastam o seu interstício. Você precisa de interstício de 2 anos para poder progredir na carreira. Então, nesses casos aqui, o interstício se interrompe. Beleza? Aí, ó. Primeiro, a interrupção da contagem do interstício determinará o seu reinício. Então, a banca pode colocar que pode só interromper ali por um dia, tantos dias, mas não. Se acontecer alguma coisa disso aqui, desse tópico que eu acabei de ler, a interrupção será reiniciada, o seu interstício será reiniciado. Beleza? A interrupção do que se trata o artigo 4º desse artigo não se aplica aos servidores afastados para o exercício de mandato de sindicato ou para esse exercício de cargos de comissão, de direção, chefia ou assessoramento do âmbito do Poder Executivo Estadual. Ou seja, esse aqui, ó. Cadê? Licença por motivo de cadê? Esse aqui é o quarto, é o nono. Afastamento do exercício do cargo para atividade fora do Poder Executivo. Ou seja, se eu sou agente associativo, eu recebo um cargo em comissão ou uma função gratificada, aí eu começo a ser supervisor do IAS. Estou ali na supervisão. O meu interstício vai continuar contando, que eu vou estar trabalhando em um cargo de comissão ou com sindicato, eu vou estar trabalhando. Então não tem sentido, por exemplo, eu, se agente associativo, fui chamado para compor um mandato de sindicato e o meu interstício ser interrompido. Não faz sentido. Porque, por exemplo, se um é agente associativo e eu sou do mandato do sindicato, aí eu vou lá ficar 3 anos no sindicato. Quem é agente associativo vai progredir e eu, que era um cargo maior, estava num cargo de confiança no sindicato, não vou progredir. Então, é esse o sentido desse tópico. Então, o afastamento por exercício fora da atividade estadual interrompe. Mas dentro do Poder Executivo, por mandato de sindicato, por comissão, chefia, não vai interromper. Beleza? Tá dando para entender? Ou tá todo mundo perdido? Tá todo mundo acompanhando? Responde aí, gente, no áudio alguém. Tá dando para acompanhar. Positivo. Tá dando, né? Artigo 15. A progressão será aplicada no Diário Oficial do Estado, com efeito a partir do primeiro dia do mês seguinte ou do ocorrido do direito. Ou seja, será publicado no Diário Oficial que você progrediu na carreira, com efeito a partir do primeiro dia do mês seguinte.
Se a banca colocar que é efeito imediato, estará errado. É o efeito a partir do primeiro mês do mês seguinte. Beleza? Aos servidores ativos do quadro do pessoal do IAS, remunera-se por subsídio. Reforço aqui novamente. Ficam garantidos também as progressões por desempenho e o processo por titularidade, que serão regulados por lei própria. Beleza? Tá acabando. Da promoção. Agora, essa parte é muito importante também. 17. Promoção é a passagem de uma classe para outra, no sentido vertical. Ou seja, promoção vertical, que é a cada 5 anos, você vai ter uma promoção a cada 5 anos, que é a parte vertical, e a horizontal é a referência. A referência é um interstício de 2 anos. Já a promoção é a cada 5 anos. A banca pode tentar trocar isso aqui por 3 anos, por 10 anos. Então, a cada 5 anos, você vai ter direito a uma promoção. Aí tá aqui, ó, parágrafo único. A promoção dependerá de participação de um servidor em processo de seleção, por meio de inscrição voluntária. Então, não fez 5 anos, eu já vou ter promoção. Não, tá errado. A cada 5 anos, eu vou ter direito de participar do processo de seleção, por meio de inscrição voluntária. Beleza? Então, se eu não quiser ter essa promoção, se eu não quiser ganhar mais, eu não me inscrevo. Mas eu acho que ninguém aqui não vai querer se inscrever, né? Mas vamos lá. Artigo 18. As promoções serão publicadas em Diário Oficial do Estado, com efeito a partir de 1º de setembro para os servidores que tenham completado o interstício até dia 31 de maio. Assim, esse número aqui é bem chatinho de decorar, né? Mas eu creio que, assim, tá aqui, ela pode cobrar? Pode. Mas né, é um dado bem forte. Se cobrar isso aqui, que a prova realmente vai estar muito difícil. Se cobrar saber qual mês é, de setembro, e 31 de maio, até 31 de maio. Mas nela pode cobrar, mas quem é bom de decora já sabe que tem isso aqui na lei. 17. A promoção por seleção não pode ocorrer durante o estágio preparatório de seleção. Exatamente. A promoção são 5 anos, o estágio são 3 anos. Então, durante os 3 anos, está aqui que não pode ocorrer durante o estágio preparatório. A promoção por seleção será regulada por lei própria, por legislação própria. Pronto. Artigo 21. A jornada de trabalho do servidor, do IAS, é de 8 horas diárias, perfazendo uma carga horária de 40 horas semanais. Excetuando do artigo, os servidores ocupantes de cargo de agente associativo, somente os agentes associativos, cuja jornada de trabalho é um regime de escala de plantão de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, ou 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, respeitando o limite máximo de 192 horas mensais. Ou seja, ele pode trabalhar tanto, o agente educativo pode trabalhar tanto 8 horas diárias, quanto pegar a escala de 12 por 76, ou 24 por 72. Aí vai depender da demanda da instituição. Não é você que escolhe, eu quero trabalhar essa escala, quero trabalhar naquela escala. É da demanda da instituição. Então, se falar na sua prova, o agente educativo só pode trabalhar 8 horas diárias, está errado. Porque ele pode, sim, ter um plantão de 12 horas, um plantão de mais horas. Beleza? 2. A jornada de trabalho pode ser alterada pelo IAS, eu acabei de falar. Por necessidade do trabalho. Podendo ser estabelecida diferentes escalas de plantão, diurnas e noturnas, rodízios, inclusive em final de semana, e outra modalidade de turno de trabalho, na forma da lei em vigor. Ou seja, pode trabalhar na semana, pode trabalhar em feriado, pode trabalhar no turno. Então, se o cara que não pode, você pode sim. Beleza? Tá. No mais, acho que é isso. O restante aqui é mais coisas mais técnicas. Aí aqui embaixo, no mais, o peso da lei é que eu acabei de falar. Vamos para as questões agora? Todo mundo acompanhou? Todo mundo está vivo aí? Alguém falou aí alguma coisa? Concorda comigo? Gente. Professor, só Uma dúvida, pode falar.
Eu sei que todos os artigos aí são importantes para a prova, mas desses daí, você poderia dizer qual se destaca mais? Claro, agora. Vamos lá. Primeira coisa, que eu creio que vai estar na prova. Remuneração, subsídio. Caiu na prova da Polícia Penal. Então você tem que saber que no IAS também, remuneração é sobre subsídio. Beleza? Saber que a lei não cria o cargo do IAS, ela reorganiza os cargos. Também. É... Uhum. O que é um cargo público, né? É uma unidade divisível criada por lei, com denominação, atribuições e responsabilidades próprias, com número de vagas determinadas, provido o exercício de titular da forma da lei. O que é uma classe, o que é uma referência, o que é um interstício, o que é uma progressão, o que é uma promoção. Saber que a promoção é a cada 5 anos e que você tem que se voluntariar para poder ter essa promoção, e que ela não é automática. A seleção é o processo no qual o servidor se submete a um processo para ser promovido. Isso aqui, se vocês escreverem Lei Complementar 706, aí no Google, 706 de 2013, aparece esse PDF aqui. Então, caso vocês queiram anotar mais tarde, esses pontos principais que eu estou falando, é importante. Saber que a progressão é a passagem horizontal a cada 2 anos de tertício. Saber que a promoção é a passagem vertical a cada 5 anos de serviço, e para ter essa promoção tem que se voluntariar para ter essa promoção. O que as fases? Isso aqui tá, em regra, todo mundo já leu o edital, sabe quais são as fases. Saber que é 50% o valor que você vai ganhar de bolsa no curso de formação, a progressão a cada 2 anos, dentro de uma mesma classe, o intertítulo de 2 anos, a promoção são 5. Saber isso aqui, ó, quais são os tópicos que interrompem a contagem intertício, que é a penalidade, a falta justificada, a licença para tratamento de interesses particulares. Saber aqui, ó, que a licença para tratamento de saúde superior a 60 dias, saber esse número aqui, ó, que é importante. Saber que licença de saúde, a partir de 60 dias, o seu intertício será interrompido só em caso de doenças ocupacionais ou doenças específicas na lei, mas eles vão cobrar a doença ocupacional. Saber que em caso de doença ocupacional você pode ficar mais de 60 dias sem o intertício ser reiniciado. Saber, né, que em caso de uma falta justificada, uma penalidade, o seu intertício é reiniciado. Então, esses são os principais pontos. Beleza? Saber também que a jornada de trabalho é de 40 horas, 8 horas, 40 horas, porém pode ter escala também. Então, vai dependendo das necessidades do trabalho. Beleza? Vamos fazer umas questões agora? Todo mundo acompanhando? Eu trouxe aqui 10 questões. Aí, ó, a nossa banca é a banca IDCAP, que vamos enfrentar dia 18. Aí eu trouxe aqui a banca IDENIS, que é a banca de hoje que a gente vai fazer as questões. Ai, ai, eu... Aí, ó, tá dando para ler, né? Deixa eu abrir o chat aqui, eu consegui ver vocês. O que estão falando? Tá dando para ler, né? Tá dando para ler, né? Aí pode colocar a resposta no chat, caso nem saiba.
Rebouças falou que é B. Maviane falou que é B. Bruno, Mariano de B. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um. O Instituto de Atendimento do IAS publicou o edital de concurso público para atendimento de eventos educativos, promovendo o número de vagas destinadas para candidatos femininos e masculinos, com cerca de 20% das vagas imediatas destinadas para as mulheres e 80% para homens. Só dando um eco. Peraí, o celular está dando um eco. Vamos lá. No anexo oitavo do edital, foram explicitadas as razões técnicas dessas disposições, incluindo diferenças da unidade de gênero, necessidade de revisão de pessoal, dos servidores do mesmo sexo e do adolescente, peculiaridades de condição física e mapeamento dos postos de trabalho por jornada. Aí daqui, à luz da Lei 706/2013, alterada pela tal, assinada a alternativa correta. Letra A. O edital é legal, pois a Constituição Federal proíbe qualquer diferença de vagas em concursos públicos em base de gênero, não havendo autorização em legislação estadual para tal medida. Não, isso aqui está errado, gente. Assim como existe sócio-educandos homens, existem sócio-educandos mulheres. Então, homens só fazem revista em homens, na socioeducação, né? Então, só homens podem fazer revistas em sócio-educandos homens. Então, o número de meninos que estão internados é discrepantemente maior. Por isso tem essa divisão de vagas. E está lá no edital. Se você for lá no site da DECAP, tem lá um anexo falando o motivo. Então, se tivesse anexo motivando o porquê dessa discrepância de vagas, é legal, o edital é legal. Se por acaso eles colocarem essa discrepância e não motivarem o porquê de ter essa discrepância de vagas, aí sim o edital seria ilegal. B. O edital é compatível com a Lei 706/2013, desde que as vagas diferenciadas por gênero e sejam fundamentadas, entendeu? Acabei de falar. Em razão de ordem técnica e em critérios objetivos, descritos em anexo, que indiquem a necessidade de contratação diferenciada e a proporcionalidade das vagas. Gabarito da B. Muito bom. É o que eu acabei de falar. Se pode ter diferenciação de vagas, porém tem que estar fundamentada no edital. 3. Somente a lei federal poderá autorizar a diferenciação de vagas por gênero em concursos? Não é só a lei federal que pode fazer isso. Aí, o IAS é estadual e tem essa diferenciação. D. A legislação estadual até admite critérios distintos de correção de prova de gênero, mas não autoriza a previsão de número de vagas diferenciada para preenchimento de inclusão. Admite em casos que esteja fundamentado. Beleza? Todo mundo acertou? Gabarito letra B. Muito bom. 2. Questão pequenininha. Só colocar no chat aí qual é a resposta que vocês acham que é. De 17 pessoas online. Sabrina indo de C, Juliana indo de C também. Maioria indo de C. Vamos lá, vamos corrigir. À luz das definições constantes na Lei 706/2013, que reorganiza os cargos de carreira do servidor do IAS. Assinar a alternativa que corresponde de forma fiel ao conceito de promoção. Passar de um servidor de uma referência para outra na estrutura de carreira, em razão de antiguidade ou mérito. Não é essa aqui a resposta. Passar de um servidor de uma referência para outra. Não, referência
É isso, só um minutinho. Vocês marcaram a maioria letra C, né? Então, na 2. Não é. Essa questão aqui é boa. Não é, gente. A letra A, passagem do servidor de uma referência para outro na estrutura de uma carreira em razão da antiguidade ou mérito. Não é essa a resposta. Isso aqui não é definição de promoção. B, lapso de tempo estabelecido com o mínimo de passagem necessária para o servidor ser admitido à progressão ou à promoção. Não, isso aqui é aquela prova, quando o servidor tem o tempo, 5 anos de promoção, aí ele consegue. Professor, tá Isso aqui, lapso travando de a tempo, sua explicação e é na o que vale essa questão, a parte aqui, gente ó, não está conseguindo do ouvir. digital. Vou mostrar aqui. Tá travando, você está explicando e não estou conseguindo acompanhar. Desculpa. Peraí. Tá todo mundo ouvindo? Alô? Tá ouvindo? Tô com o mesmo problema que a amiga falou aí, professor, da sua internet, alguma coisa quando você tá travando, não tá dando para entender. Você explicou a primeira, letra A, e aí quando foi, né, Isso. e aí parou aí, a gente, bom, pelo menos eu não consegui acompanhar o restante. Beleza, peraí. Se eu tentar mexer aqui de novo, só um minutinho. Vamos ver se agora melhorou. Se tiver ruim ainda, vocês falam, tá? B, lapso de tempo estabelecido com o mínimo necessário para que o servidor se admite à progressão ou à promoção. Não, isso aqui é a seleção. Então, a B está errada também. C, passagem do servidor para outra classe, para a outra, passagem do servidor de uma classe para outra na estrutura de uma carreira. Também, vocês marcaram C, né? Não é essa a resposta. Letra D, passagem no qual um servidor se submete para ser promovido. Essa aqui. C, passagem do servidor de uma classe para outra na estrutura de uma carreira. Vamos ver aqui. Promoção. Passagem do servidor de uma classe para outra na estrutura de uma carreira. Realmente. Não, desculpa. É letra C. Tá certo, vocês acertaram. A C aqui, é processo do qual o servidor se submete para ser promovido, é a seleção. Vocês acertaram, tá certo. Eu confundi. Beleza? Próxima. São 10 questões. Essa aqui eu vou ler junto, que é grande. 3. O Instituto do IASES publicou o edital do concurso público para provimento de cargos a seu quadro efetivo. O edital, ao disciplinar as etapas do certame, estabeleceu que todos os cargos seriam submetidos obrigatoriamente às seguintes fases. Aqui, prova escrita, exame de aptidão física, psicotécnico, investigação social, curso básico de formação. Além disso, o edital previu que o exame de aptidão física e o curso básico de formação seriam aplicados a todos os cargos de nível médio e superior. A prova escrita teria caráter meramente classificatório, enquanto as demais fases teriam caráter eliminatório e classificatório. Até aqui, ó, à luz da Lei Complementar 706, assinar a alternativa correta quanto à compatibilidade desse edital com a legislação de regência. Um minutinho que vocês responderam. Vamos lá. Letra A. O edital está correto ao exigir exame de aptidão física e curso básico de formação para todos os cargos do IASES. Já parou aqui, ó. Só faz curso de formação e aptidão física, cargo de agente associativo. Os demais cargos não fazem curso de formação e aptidão física. B. O edital é legal
ao estabelecer as fases de edital de exame de aptidão física e curso básico de formação para cargos que não sejam de carreira administrativa, uma vez que essas fases se aplicam exclusivamente aos candidatos da carreira. Letra B. Gabarito letra B. C. O edital está equivocado apenas ao prever avaliação psicológica? Não. O edital observa corretamente a lei ao considerar que a prova escrita como fase meramente classificatória, desde que todas as demais fases tenham caráter eliminatório? Não, porque a prova escrita ela é classificatória e eliminatória. Beleza? Por isso que não é a letra D. Agora, então, letra B. Tá dando para ouvir certinho agora? Dá um E, ok. Quarta. Também é uma questão grande, deixa eu ler para vocês aqui. Em concurso público para evento de socioeducativo do IAS, o edital prevê 200 vagas imediatas e estabelece entre as regras que participarão do curso básico de formação todos os candidatos que obtiverem nota mínima na prova escrita, independentemente de sua classificação, e ainda que tenham sido reprovados em fases subsequentes. 2. Durante o curso básico de formação, os candidatos farão jus à ajuda de curso eventual, em valor fixado discricionariamente pela administração, equivalendo a 30% do subsídio inicial do cargo. 3. Eventuais candidatos convocados para o curso básico de formação, além do número de vagas previsto no edital, poderão participar da etapa, desde que tenham sido aprovados na prova escrita. Aí, dessas 3 afirmativas, quer saber qual é a resposta correta aí? Um minutinho. Maioria no C. Vamos lá. Letra A. O edital está correto ao admitir o curso básico de formação quando o candidato é aprovado na prova escrita, ainda que eliminado em fases posteriores? Não. Se um candidato é eliminado em uma fase, ele não continua nas demais. Então está errado. B. O edital está correto ao fixar livremente o valor de bolsa de curso básico de formação? Não. Nós sabemos que a bolsa não é de 30%, é de 50%. Desde que respeitar o teto de remuneração estadual, sendo possível estabelecer pessoal inferior a 100%. Errado. C. O edital viola a legislação ao permitir a participação de curso básico de formação de candidatos eliminados em fases anteriores. Correto. Bem como ao fixar a bolsa no valor inferior a 50%. Então, está errado. O edital viola tanto na parte de candidatos continuarem fazendo as fases, independente de ter sido eliminados, também na parte de bolsa de menor de 50%. Então, isso aqui está certo. D. O edital é legal apenas com o pagamento de bolsa? Não. É o pagamento de bolsa e de os candidatos continuarem fazendo as etapas independente de ter sido eliminados. Então, por isso, o gabarito é letra C. Muito bom. 5. Questãozinha grande também, vou ler para vocês. O Instituto do IAS realizou o concurso para provimento de cargos efetivos de seu quadro próprio. Após a homologação do resultado, os candidatos aprovados foram nomeados e empossados. No curso de uma aula interna de capacitação, um servidor recém-nomeado questiona o setor de gestão de pessoas sobre a duração do seu estágio probatório e sobre o regime jurídico aplicável a essa avaliação, pois ouviu de um colega que o estágio probatório do IAS será de 2 anos, em conformidade com a legislação estadual anterior. 2. As regras de avaliação seriam definidas exclusivamente por portaria interna da diretoria, sem necessidade de observância de outros diplomas normativos. Quer saber a resposta? Se essas afirmações estão certas? Um minutinho.
Vamos lá. Letra A. O estágio probatório terá duração de 2 anos. Já parou aqui. Estágio probatório é um I, então são 3 anos, 3 perninhas. Podendo a administração ampliá-lo para 3 anos? Não existe essa previsão. E são 3 anos diretos. B. O estágio probatório do IAS terá duração de 3 anos. Correto? Devendo observar tanto o regulamento próprio da Lei Complementar 706 de 2013. Professor, travou mais Tem que observar tanto a legislação estadual do Santo quanto a lei específica da Lei Complementar 706. Correto, eu também. Letra C. O estágio probatório terá prazo indeterminado. Já vou aqui, ó. 3 anos de estágio probatório. Fazia os 3 anos. Eu não sei se eu algum mix, às vezes dá uma travada mesmo. Na hora de você Voltou? explicar que é a letra B, né? Aí começou a travar e só pegou o finalzinho. Letra B. Ó, o estágio probatório do IAS terá duração de 3 anos, correto? Devendo observar tanto o Estatuto do Servidor Público do Espírito Santo, quanto as regras específicas previstas no regulamento da Lei própria 706. Resposta, correto. A letra A está errada porque fala que o estágio é de 2 anos e não 3. A letra C. O estágio probatório terá prazo indeterminado? Não, está errado. Porque tem prazo de 3 anos. E letra D. O servidor do IAS adquire estabilidade imediatamente após a posse? Não. Ele tem que cumprir o estágio de 3 anos. Beleza? Por isso que eu gabarito a letra B. A próxima. Questão grandinha também. 6. O servidor Carlos foi aprovado em concurso público para o cargo efetivo do IAS. Tomou posse e entrou em exercício no dia 1º de 3 de 2025. Beleza? De acordo com a legislação aplicável, ele estará sujeito a estágio probatório de 3 anos. Durante a reunião com a chefia imediata, Carlos manifesta dúvida sobre a sua evolução de carreira e questiona se poderá obter progressão de referência ainda durante o estágio probatório, em razão de bom desempenho, e se, ao final do estágio, terá algum direito automático de melhoria de referência dentro da classe. Sabendo disso, as alternativas. A maioria indo de C. Vamos lá. A progressão pode ocorrer normalmente durante o estágio probatório? Não, não pode. A progressão só depois do estágio probatório. Desde que o servidor complete o interstício de 2 anos de referência? Não, porque o estágio são 3 anos. Então, por mais que ele complete os 2 anos de referência, ele não será progredido, porque ele estará em estágio probatório. 2. A progressão somente poderá ocorrer após o término do estágio probatório. Correto. Observe-se interstício mínimo de 5 anos na mesma referência. Não, interstício de 3 anos. Desculpa. 5 anos de progressão e interstício de 2 anos, se você subir de referência. Então, tá errado. C. A progressão é passar de uma referência para outra imediatamente superior, dentro da mesma classe. Dá-se de interstício de 2 anos, correto. Não pode ocorrer durante o estágio de probatório. E, uma vez aprovado no estágio, o servidor terá direito à evolução de uma referência na classe, observando as normas do artigo 14. Correto, garantido assim. D. A progressão do estágio probatório são instituídas independentemente. Será que aqui?
D. Tá todo mundo ouvindo? A progressão e o estágio probatório são instituídas inestentemente, inexistindo vedação legal à progressão durante o estágio. Tá errado. Por isso o gabarito é a letra C. Tá todo mundo me ouvindo bem? Deu para entender a questão? 7. Questãozinha grande, né? Padrão IDCAP. Vamos lá. O servidor João, ocupante de cargo do IAS, está em contábil de interstício para fim de progressão na carreira, nos termos da Lei 706. Durante o período de avaliação, ocorreram as seguintes situações. João recebeu penalidade disciplinar prevista no Estatuto Civil do Estado do Espírito Santo. Vamos ser mais rápido aqui. A questão que eu saber quais Travou tudo aí. Travou tudo. aqui interrompe a contagem do interstício para a progressão. Vamos lá. Travou Primeira, tudo. João interrompe a penalidade. João recebeu penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Servidor do Espírito Santo. Sim, isso aqui interrompe a contagem do interstício. Se ele cometeu uma penalidade, seu interstício de 2 anos será. Peraí. Primeira, João recebeu penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Servidor Público Civil do Espírito Santo. Sim, essa penalidade aqui interrompe a contagem do interstício. 2. Afastou-se por 40 dias. Não interrompe, porque só interrompe a partir de 60 dias. Em licença para tratamento de saúde, em razão de doença ocupacional referente ao exercício do cargo. Então, nem porque são 40 dias, né, não é superior a 60, e porque é doença ocupacional também. Então, independente. Isso aqui não interrompe a contabilidade do interstício, porque é menos de 60 dias, e porque é doença ocupacional também. Doença ocupacional, independente dos dias, não interrompe. Beleza? 3. Foi afastado do exercício do cargo para exercer mandato de sindicato em categoria. Isso aqui não afasta o interstício. Se fosse outro mandato que não tem a ver com cargo, aí sim afastava. Mas, porém, tem a ver com cargo, mandato de sindicato, não afasta o interstício. 4. Ausentou-se do trabalho injustificadamente por alguns dias. Se ausentou e não justificou, afasta o interstício, inicia. Então, o gabarito então, é a primeira e a quarta afasta o interstício. Gabarito, então, letra C. Muito bom. Próxima, oitava. Tá acabando, são 10.
Sabrina e Caio foi de D, alguém foi de A. Vamos lá. Será interrompido o contável interstício previsto no artigo 12, exceto... Vamos lá. Letra A. Penalidade disciplinar prevista no servidor público do Estado do Espírito Santo. Sim, interrompe, interstício. Quer saber qual não interrompe? Licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro, quando superior a 30 dias, interruptos ou não, no período de avaliação. Sim, interrompe, interstício também. 3. Licença para tratamento de saúde, superior a 60 dias, ininterruptos ou não, no período de avaliação, excedendo-se a licença por doença grave, exceto licença por doença grave, especificada em lei, por doença ocupacional, por acidente de serviço ou por gestação. Correto. Isso aqui também interrompe o interstício. Mais 60 dias, com exceção dessas licenças de doenças graves e doença ocupacional. E gestação. Então, sobrou a D, né? Letra D. Afastamento do exercício do cargo ou para atividade fora do Poder Executivo Estadual, inclusive os servidores afastados para o exercício de mandato de sindicato ou para exercício de cargo de comissão ou direção. Realmente, isso aqui, ó, afastando o exercício do cargo ou de mandato fora do Poder Executivo. Se fosse isso aqui, se tivesse só até aqui, realmente afastava. Mas quando ele coloca, inclusive, se a pessoa for para um sindicato ou para mandato de comissão, afastaria também? Não. A questão está falando isso, que inclusive nesses casos, afasta. Que tá errado, é uma exceção. Mandato de sindicato e de comissão não afasta o seu interstício. Gabarito letra D. Nona. Isso aqui é grande também. Deixa eu ler com vocês. O Instituto do IASES, visando adequar o funcionamento das unidades socioeducativas, aprovou ato normativo interno, regulamentando a jornada de serviço efetivo, entre outros pontos. O ato estabeleceu que a jornada padrão do servidor do quadro efetivo será de 40 horas semanais. Para determinadas unidades, será adotado regime de escala de plantão, inclusive em horários noturnos e finais de semana, podendo o total de horas trabalhadas na semana exceder 40 horas, a fim de compatibilizar a escala com a realidade do serviço. Para determinados cargos técnicos, com jornada inferior àquela prevista para o quadro padrão, a administração fixará subsídio proporcional à jornada efetiva cumprida. O servidor questiona a legalidade dessa disposição, afirmando que não, essa parte que tá igual, peraí. Ignora aqui. Aí vem aqui, ó. Questão. Caio foi de B, a Bruna foi de B, Bruno foi de B. Exil foi de D. Vamos lá. Letra A. A jornada de 40 horas é limite absoluto? Não. Já está errado aqui. Não podendo ser ultrapassada nem mesmo em regime de escala de plantão. Está tudo errado, a letra A. Letra B. É possível que, em regime de escala de plantão, o limite semanal de 40 horas seja ultrapassado e o servidor com jornada inferior ao padrão terão seu subsídio proporcional em respectiva jornada. Gabarito letra B. Realmente, é possível que uma escala de plantão seja maior e o limite semanal maior que 40 horas. E os servidores de jornada inferior, o padrão, terão seus subsídios proporcional à respectiva jornada. Se ele trabalhou menos, ganha menos. Se trabalhou mais, ganha mais. Letra C. A lei admite diferentes escalas de rodízio,
mas vera expressamente a adoção de um regime de plantão noturno ou a fim de semana? Não. Pode trabalhar durante a semana, pode trabalhar à noite também. D. A jornada de 40 horas semanais é meramente referência, podendo o IAS fixar livremente jornadas inferiores ou superiores, sem qualquer exigência da proporcionalidade na remuneração. Não, lógico que não. Se ele vai trabalhar mais, ele vai ter, vai ser proporcional. Então, sem qualquer exigência de salário, de remuneração não ser operada. Aí fica injusto, né? Porque ele trabalhou mais tempo, que ele trabalhou mais ganha mais. Travou? Travou? 10. Questão difícil, assim. Maioria de C, alguém do de A. Vamos ler. No âmbito do IAS, a carreira que determina os cargos e estruturas em classe e referência, enquanto outros cargos são considerados cargos isolados, não organizados em classe. Em um processo administrativo interno, um servidor ocupante de cargo isolado pleiteia o direito à promoção, alegando que todos os servidores, independentemente da estrutura de sua carreira, deveriam ter acesso aos mesmos mecanismos de progressão da promoção prevista na Lei 706/2003. Ao analisar o pedido, o setor jurídico consulta o texto da lei disciplinar da promoção de carreiras, considerando o disposto na Lei 706 a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A promoção prevista na Lei 706/2013 aplica-se indistintamente a todos os servidores do IAS, ainda que não estejam organizados em classe, sob pena de violação de princípio da autonomia. Não, isso aqui está errado. Essa lei aqui só aplica não, essa lei aqui não se aplica a todos os servidores do IAS. Eles têm que ser organizados em classe para poder ser aplicada essa lei. Então, não é todos. Por isso a questão A está errada. Letra B. A promoção é instituída restrita ao cargos que exigem nível superior. Não, está errado. Travou tudo aí agora, de novo. Eu acho que foi de arrasto. O caso do
4º da Lei Complementar 706 não se aplica aos cargos não organizados em classe, alcançando apenas aqueles estruturados em classes. Se não for em classe, também não se aplica. Essa lei se aplica a quem é estruturado em classe. Aos cargos que são estruturados em classe. Se não for estruturado em classe, a lei não se aplica. Por isso, é a letra C. Letra D. A Lei Complementar 106 veda qualquer tipo de promoção na carreira, permitindo apenas progressão por referência dentro da mesma classe? Não, porque a cada 5 anos tem a promoção. E para você ter essa promoção, você tem que se candidatar voluntariamente para poder ter essa promoção, a cada 5 anos. Ademais, a aula foi essa, trouxe 10 questões, trouxe também um pouco do texto de lei. Assim, não sei porque teve esse impedimento aí de estar travando um pouco, mas isso aí, para a próxima aula, eu vou tentar resolver isso, arranjar outro computador, se for o caso. Mas no mais, deu para entender, gente, mais ou menos o que era a intenção da aula, o que é a lei. Deu sim, muito bom. Aí, só se você consegue fechar aí, professor. Consigo. Deixa eu ver. O compartilhamento. Ô, professor, esse material aí vai ser liberado? Eu vou mandar para o David, ele envia para vocês. Ah, show. Obrigado. Eu acho que eu vou ter que compartilhar outra coisa aqui. Aí eu vou agora e paro o compartilhamento. Eu acho que é isso aí. Beleza? Foi isso aí? Alguma palavra aí, final, Diniz? A palavra final é que para vocês aproveitarem esse tempo de Natal, de Ano Novo. Eu sei que muita gente trabalha o ano inteiro, chega Natal, quer tentar descansar agora um pouco, por causa de festa, final de ano. Mas, assim, é uma oportunidade única. E eu sei que muitas pessoas aqui fizeram a Polícia Penal e, por a prova ser uma prova bem atípica, não conseguiram o resultado que queriam. Então, o IAS está aí para ser uma nova oportunidade, tanto o IAS, tanto a Polícia Civil. Então, eu usaria esse tempo de Natal, de Ano Novo, para dar um tempo mais para você estudar. Por mais que eu sei que é uma data religiosa para alguns, reunião em família, rever a família, mas eu creio que nesse momento, esse ano, não é o caso. É melhor você abdicar esse ano, do seu Natal, do seu Ano Novo, para ano que vem você estar fardado no encontro de família, no encontro de Natal. Eu acho que é uma boa abdicação, sendo que a prova está aí há 30 dias, 35 dias, é uma boa abdicação para você fazer. Show de bola. Galera, lembrando que hoje vai ser liberado o simulado online, o simulado fácil do IAS. Daqui a pouco vai subir para o Stories do projeto. Vou pedir aos cursos aí também para compartilhar com a galera do curso, a galera do Padrão, a galera da JUS, beleza? Então, vou pedir para os donos dos cursos aí compartilharem com vocês. Aí vocês vão fazer, vai vir com o tema de redação e em 24 horas vai sair o gabarito, beleza? Eu vou tentar conversar com a Fernanda a data para a gente corrigir essa redação, beleza? Obrigado, Diniz, obrigado, galera, um abraço. Lembra aí, galera, para cima sempre, hein? Recuar só se for para pegar impulso. Davi, os questionários que você deixou no YouTube, tem link para acessar? Vou olhar lá, mas tem sim, normalmente tem. Vou olhar lá e verifico direitinho, qualquer coisa eu boto até na descrição do vídeo. Um abraço, galera, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.